fé. E uma das coisas, irmãos, que eu quero deixar bem claro a você, pode ser que eu parta para a eternidade também essa semana, hoje ainda, não sei, mas é importante que você saiba que quanto mais distante nós estivermos da nossa raiz, mais heresia, mais dificuldade e mais problema a gente vai enfrentar. E quando eu falo heresia, é que está sendo colocado diante de nós uma série de heresias, né? Davi, filho, se você puder baixar os microfones, assim eu consigo ver o rosto de cada um dos irmãos, eu agradeço, tá bom? Obrigadão. Irmãos, cada vez mais heresias, e aqui, irmãos, eu quero repetir a você, uma heresia que está acontecendo no nosso tempo, uma heresia que é o fato de que um homem se denomina Jesus, e as pessoas começam a segui-lo. Pode ser que esse camarada venha ressuscitar um morto. Que lindo, que maravilhoso. Em Mateus capítulo 7, a Bíblia fala que pessoas vão bater na porta do céu. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, em teu nome nós fizemos uma série de coisas. E Jesus lá explicitamente em Mateus 7, de 15 a 23, ele vai dizer: não vos conheço. Mas Senhor, eu expulsei um demônio. Você já viu a expulsão de um demônio? Você já viu? Irmãos, expulsar demônio não é uma realidade que nós batistas bíblicos vivemos. E primeiro, que nós não vivemos, não que nós não tenhamos trabalho com isso, mas dentro da nossa igreja tem Deus, não tem demônio. Já começa por aí. Nós invocamos a Deus e não os demônios. Então, aonde tem Deus não tem diabo. E aí, irmãos, as pessoas elas vão fazer uma série de coisas. E o povo de Deus hoje, se aparecer um anjo, irmão, vem um anjo voando, aquele vento, aquela ventania batendo no seu rosto. Eu fico imaginando Paulo escrevendo para os Gálatas e falando: gente, não adorem. O que as pessoas querem? Adoração, culto de anjo, muita emoção, muito emocionalismo. E o povo não sabe para onde está indo. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Irmãos, é muito sério isso. Ontem nós ouvimos os pastores, pastor Álvaro estava lá comigo, nós ouvimos uma mensagem do pastor Ebenezer, e ele dizendo que um irmão da igreja dele esteve num lugar para lavar o carro e encontrou um homem. E esse homem lá, o que o senhor faz? Eu sou empresário. Empresário é empresário. Sou empresário, eu tenho uma franquia de igrejas. O quê? Uma franquia de igrejas? É uma franquia de igrejas. E eu tenho uma série de pastores que são meus funcionários. Eu tenho uma franquia, eu tenho investido milhões de reais em prédio, em músicos, em instrumentos, e eles estão lá à minha disposição para dar o lucro, e eles têm que dar o retorno do meu investimento. E a Bíblia vai dizer para nós que no fim dos tempos, as pessoas fariam o quê? Venderiam as igrejas. Irmãos, e o camarada é empresário, e ele está errado? Me perdoe se eu vou escandalizar você. Ele não está errado, ele está investindo o dinheiro dele, da forma errada na minha opinião, mas ele está fazendo o investimento dele. E aí, irmãos, ele vai ter o lucro e o retorno, e nem crente ele é um empresário. Vão fazer mercadoria de vós. Quando nós não sabemos a nossa origem, quando nós não sabemos de onde viemos, por que estamos fazendo, como estamos fazendo, por que fazemos o que fazemos, irmãos, nós estamos suscetíveis a qualquer tipo de coisa. Amanhã vem um outro pastor aqui e começa a fazer uma outra coisa, e vocês vão ter coragem de dizer não para ele e falar: pera aí, pastor, calma lá, eu não estou vendo isso aí que o senhor está fazendo dentro da palavra do Senhor. Irmãos, isso é importante para que nós, como povo de Deus, nós estamos aqui, irmãos, vivendo um projeto, mas não é um projeto pessoal de pastor Valfrido. Nós estamos vivendo um projeto que é um projeto de Deus. Igreja é um projeto de Deus. Cristo deu a vida por sua igreja. Cristo deu a vida dele, irmãos, por esse ajuntamento. Esse ajuntamento é um projeto dele. Não é um projeto pessoal.
Deus não dividiu a igreja em cotas, toma a sua cotinha aqui, e daqui a pouco você vai receber o seu rendimento. Não, vou dar o meu dízimo, porque eu dou o dízimo, eu pago. Não, irmãos, dízimo se consagra, e você espera que a janela do céu se abra. Não é a bênção da oração do pastor que vai trazer bênção para a sua vida, é a janela do céu pela sua fidelidade, pela sua obediência. Entende isso? Como muda de sentido para a gente saber o que a gente está fazendo. Vai chegar um momento que nós vamos falar disso em uma mensagem. Como é importante você entender essa questão. Irmãos, cristianismo, uma história que começa com Israel. Entender as nossas raízes é fortalecer a nossa fé no Deus das promessas. E nós falamos na primeira mensagem que é importante que nós, na primeira mensagem, entendêssemos duas coisas. A primeira coisa é que há uma ordem dos povos, há uma ordem das nações. Em Êxodo 4:22, Deus chama Israel de meu primogênito, ou seja, a minha nação primogênita, eu gerei essa nação. E como Deus gerou essa nação? Chamando um homem ao qual Ele chama, Ele elege, Ele dá a esse homem a primazia, que era um homem que tinha um grande caráter, um homem fiel, maravilhoso, chamado Abrão, que depois ele muda o nome para Abraão, e Deus põe uma partícula do nome dele dentro do nome de Abraão, para dizer, você é meu, você me pertence, e eu tenho uma aliança contigo. A segunda coisa que nós entendemos na mensagem, foi a soberania de Deus. E a soberania de Deus, irmãos, um dos versículos que expressa isso, é João 4:22, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e Jesus diz, a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, Jesus é judeu. E nós, irmãos, como é bom para nós entendermos isso. A salvação vem dos judeus, o povo judeu é o povo que o Senhor escolheu para levar a mensagem da palavra do Senhor. E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar sobre mais duas coisas que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre as nossas raízes. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, em Gênesis 6-9, você vai ver lá a história de uma família, e essa família é a família de Noé. Noé e sua família, o que eles são? Eles são, irmãos, diante de todos os desobedientes. Então, se é que a gente pode fazer uma separação, todos os desobedientes, Noé e a sua família são os obedientes. E o que os desobedientes recebem? Os desobedientes recebem o juízo de Deus. E o juízo de Deus chama-se dilúvio. Os desobedientes recebem o juízo. E Noé e a sua família, que é um pequeno grupo. E essa ideia de pequeno grupo, de remanescente fiel, ela está lá no Antigo Testamento e ela vem acompanhando, irmãos, todo o Antigo Testamento. E você já ouviu, e nós já falamos aqui na igreja, e você já ouviu em outros lugares, Deus tem sempre os seus fiéis. E oxalá que eles estejam aqui. Amém? E tomara que sejamos nós, né? Somos nós, amém? Somos nós. Irmãos, o mundo está caminhando de mal a pior. E eu quero fazer um parêntese rapidinho aqui. Como foi nos tempos de Noé, Pedro está alertando para nós. Como foi nos tempos de Noé, assim também será nos nossos dias. O Filho do Homem vai voltar quando ninguém estiver percebendo. E ontem, irmãos, aconteceu aí uma atrapalhada medonha de uma mulher que veio, fazer aqui um ritual satânico, e está feito aí. E, irmãos, aqui me demove a mente, assim, o coração de entender que nós, irmãos, talvez nós, eu vou dizer nós, gostaríamos de ouvir uma podridão de música daquela. Que uma mulher, que é uma satanista, que faz uma obra satânica, um ritual satânico, e a gente compre um CD, ouça uma música e tenha uma música dessa mulher no nosso celular ou dentro da nossa casa. Pessoas envolvidas com pedofilia, com satanismo, e um camarada, irmãos, eu vi no Instagram hoje, nós estaremos aqui num grande culto, quando ela tocar a terceira trombeta. Antigamente, irmãos, era escondido, hoje é declarado. As pessoas estão aí declarando
Nós somos satanistas, nós vivemos isso e nós queremos isso. E você, como povo de Deus, como filho e como filha de Deus, aonde você se posiciona? O que você diz, o que você faz para mostrar para as pessoas que uma coisa dessa não está coerente? Assim como foi nos dias de Noé. Irmãos, Jesus está voltando. Ele virá. Ele virá. Falando daquele camarada que eu falei agora há pouco, Jesus. Jesus está ali, Jesus está onde agora? Então, Jesus mesmo diz: não espere que aquele que apontarem aqui na terra seja eu, porque eu não estou mais na terra, eu estou no céu. Entende isso, irmãos? Como que é importante você, mas ressuscitou morto, mas fez isso, mas fez aquilo. Não. O mundo vai de mal a pior, e o pecado que está no mundo, irmãos, como a gente sente isso? O pastor Ebenezer falando ontem, e a gente entendeu isso, irmãos, chega, eu me arrepio. Quanto você vê que o pecado está tomando conta do mundo, da vida das pessoas. E aquilo que não era, que era escondido, hoje está declarado, abertamente declarado. Quando nós olhamos ainda, e eu fecho o parênteses aqui, e quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e a gente olha para a vida de José, José encontra seus irmãos, e há fome no mundo, e José declara para seus irmãos: há 2 anos, já passaram-se 2 anos, e ainda restam 5 anos. José declara que Deus trouxe ele ali para a conservação da vida. O remanescente fiel do Senhor foi colocado naquele lugar para a conservação da vida. Havia fome, havia escassez, mas não havia escassez de perdão na vida de José. E José representando Cristo, pode haver pecado no mundo, pode haver destruição, pode haver todo tipo de desgraça, mas o coração do nosso Deus é um coração abrangente, aberto, inclusivo para o amor e para o perdão. Importa se vocês me rejeitaram? Não importa. O que importa é o amor, a graça e a misericórdia que eu tenho que eu tenho para dar para vocês. Irmãos, olha que mensagem poderosa. É um remanescentezinho. 72 almas entram lá e saem 2 milhões de pessoas. Os profetas no Antigo Testamento reverberam esse tema do remanescente, tendo em vista o fato de que Israel e Judá, principalmente, que é a tribo de Judá, ou seja, o povo que vive em Jerusalém, eles quebraram a aliança e eles receberam o julgamento através das nações estrangeiras. 587, 586 a.C., Nabucodonosor vem e leva o povo para o cativeiro babilônico. 70 anos. Por que eles foram para o cativeiro babilônico? Porque eles não fizeram e não colocaram no coração deles a aliança que o Senhor havia feito com Israel. Êxodo 19, verso 5, fala um pouco sobre isso. Antes de Êxodo 20, que é a lei dada ao povo de Israel, Êxodo 19, 5, fala um pouco sobre isso. E eu queria, irmãos, entender com você essa questão do remanescente. Pensar, que a terceira coisa, além de entender a ordem dos povos e das nações, a soberania de Deus, é importante que nós entendamos essa questão do remanescente. Capítulo 11 de Romanos, possivelmente é o melhor capítulo para nós entendermos isso. Capítulo 11 de Romanos, e eu quero ler com você do verso 1 até o verso número 4. Romanos, capítulo 11, do verso 1 até o verso número 4. Se você puder, por amor, respeito e reverência, ficar de pé. Para facilitar, se você puder, ainda eu vou pedir a você um pouquinho de paciência só. Vou ler até o 10, e depois assim eu consigo transcorrer aqui com a mensagem de forma mais fluida. Capítulo 11 de Romanos é o capítulo chave, irmãos, para compreender o plano de Deus para Israel e também para as nações, para os gentios. Se você quer alicerçar a sua fé em Deus, precisa entender isso. Esse é um dos pontos muito necessários de se entender. Todos acharam? Amém? Pode colocar aqui, filho. Obrigado, hein? Vou tomar já. Deus te abençoe. Romanos capítulo 11, verso 1. Digo, pois,
Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram joelhos a Baal. 7.000 que não adoraram os ídolos. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, e de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Senhor Deus e Pai, Deus, diante da Tua eterna palavra, a palavra eterna do Senhor nós estamos, e pedimos a Deus que além da Tua palavra aberta aqui, ó Deus, esteja aberto e atento o nosso ouvido e o nosso coração. Fale, ó Deus, profundamente e poderosamente, e ajude-nos, ó Deus, a encontrar o substrato, ó Deus, na Sua palavra, que alicerce, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa comunhão contigo, o nosso amor e especialmente nosso entendimento, para que sejamos, Senhor Deus, fiéis e cada dia mais fiéis ao Senhor. E, ó Deus, entendendo, sejamos, ó Deus, abençoados por tudo aquilo que cremos e continuemos perseverando pela fé que um dia foi dada a todos os santos. Pedimos sua bênção, graça e misericórdia, pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Irmãos, Romanos, capítulo 11, do verso 1 ao 10, ou o capítulo todo, ele vai nos ajudar a corrigir uma visão distorcida. Qual é a visão distorcida que ele vai ajudar cada um de nós a corrigir e a entender? Quando nós olhamos, e eu já tive essa visão de certa forma, tá? Vou confessar meu pecado aqui a você. Então, confessando o meu pecado, já tive essa visão. A visão de olhar para a nação de Israel como um povo, como uma nação totalmente rebelde. Irmãos, quando você lê 1 Reis, 2 Reis, e você vê ali os reis de Israel, a liderança de Israel agindo, e aí você olha, e aí o rei cometeu um pecado e fez aquilo que não agradou ao Senhor. E aí de repente vem agora a coisa está caminhando bem, aí vem o sucessor dele e fez novamente o que era mal. Teve um dia que eu parei de ler e eu fiquei chateado. Falei, meu Deus do céu, Senhor, ninguém aqui faz nada. E Deus bateu no meu coração e falou assim para mim: e tu? Como que é tu? E aí eu falei, Senhor, me perdoa. Ajoelhei e orei e pedi perdão ao Senhor. Ali abriu meus olhos. E aí, fazendo esses estudos para pregar aqui, me abriu mais ainda a mente. Irmãos, qual é a visão que nós temos talvez da nação de Israel? E eu já disse aos irmãos, nossa fé, ela é uma fé judaico-cristã. Nós precisamos entender essa conexão. E nós falamos a semana passada que Paulo ele vai tecendo e vai dizendo, olha, dos nossos pais, dos pais, tem uma série de coisas. Cristo está lá no meio. Cristo é a ligação, irmãos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Cristo é a ligação entre aquilo que aconteceu no passado e esse cristianismo que a gente vive agora. Cristo é essa ligação. E nós precisamos entender e olhar isso.
E aí Paulo, irmãos, entendendo essa situação, olhando para os crentes de Roma, eles vai dizer assim: talvez não tenham uma visão muito depreciativa da nação de Israel. Talvez Elias tivesse essa mesma visão que, infelizmente, o pastor Valfrido teve um tempo atrás, de olhar para a nação de Israel de forma distorcida. E Paulo, irmãos, vai destacar aqui, rapidamente, as semelhanças que havia entre a apostasia de Israel em 1 Reis 19 e no seu tempo. Então ele vai dizer que Deus não rejeitou o seu povo. A Escritura fala sobre Elias. Elias se sentiu, irmão, sozinho. Elias pegou lá os 400 profetas, 450 profetas de Azera, os 400 profetas de Baal, e Elias matou aqueles homens. Era o mandado de Deus. Mas antes disso, a nação está dividida. E a nação dividida, propriamente dividida, com uma grande maioria que não estava servindo ao Senhor. A grande maioria estava servindo a quem? Aos deuses estranhos. Então Baal é o Deus fogo. Aí Elias fala: então vamos lá, gente, vamos fazer um sacrifício aqui. O primeiro Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Elias faz uma oração de 15 segundos e vem fogo do céu. Os homens oram de manhã, das 6 da manhã até as 4 da tarde, e nenhuma fagulhazinha aparece ali. E isso, irmãos, prova porque Elias restaura o altar. Elias coloca ali no altar um sacrifício. E o que significa isso? Que nós muitas vezes nos julgamos hoje como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós somos melhores do que Israel. E não entendemos que nós precisamos, talvez, como Israel, muitas vezes, erguer o nosso altar, levantar o nosso altar, colocar o sacrifício que o Senhor quer em cima do altar e pedir ao Senhor: Senhor, vem e consome essa oferta, e recebe essa oferta. E o que muitas pessoas, muitas igrejas e muitas religiões estão fazendo? Misturando as coisas. Irmãos, Deus, nós vamos falar isso numa mensagem mais para frente. Deus tem os seus meios, os seus métodos, a liturgia para Ele ser adorado. E quanto mais distante eu fico disso, mais invenções, e me perdoe o uso chulo da palavra, mais porcaria entra dentro da igreja. E a igreja fica vivendo um evangelho sem Cristo, vivendo um cristianismo sem palavra e sem Cristo. E Elias, irmãos, ele vai ver a nação, ele vai olhar para a nação que rejeitou, e Paulo está olhando aqui também para a nação que rejeitou em primeiro lugar a sua palavra, rejeitou o plano de salvação, e uma nação que rejeitou os enviados de Deus. E hoje, irmãos, a igreja, hoje ela tem, nossa, eu ouço o meu pastor, o pastor é a autoridade da igreja, o pastor prega. Tem gente que sai com raiva de mim, irmão, da igreja, porque o pastor prega duro demais, porque o pastor fala duro demais, o pastor pega no pé, o pastor prega contra o pecado, o pastor prega que se não aceitar Cristo vai para o inferno. Tem gente que sai triste. E, irmãos, não é diferente. Não é diferente. O apóstolo Paulo, irmãos, olhando para a vida dele e para a vida dos demais colegas, dos demais pastores, qual é o sentimento, irmãos, que muitas vezes os pastores têm? O sentimento, irmãos, que nossa vida é considerada como se fosse o esterco do mundo. É a escória, é aquilo que não serve, é aquilo que não presta. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos confrontar a vida das pessoas. Muitas vezes nós vamos falar para você: você está em pecado, o que você está fazendo não é certo, Deus não se agrada disso. Mas a pessoa acha que ela está abafando. E chegou um ponto da nação de Israel que Deus fala: eu não vou ouvir os teus louvores, o estrépito dos teus acordes, da tua música, tudo isso é barulho. Irmãos, eu quero entender que nossa igreja é uma igreja que sabe o que faz. Eu quero arrebanhar um povo que saiba que vem para um culto para adorar a um Deus vivo, a um Deus eterno. Você não vem aqui só para prestar, você vem aqui para assistir, você vem para prestar um culto, porque o único que assiste o culto, ele está no seu trono de glória, e ele está recebendo nosso louvor e nossa adoração.
O que Deus quer de nós é um culto consciente, não é o culto da pularia, do emocionalismo. A emoção acaba daqui a pouco, mas você vai sair daqui abastecido com a palavra do Senhor no seu coração, que vai dar força para você, que vai mudar conceitos, vai desarraigar o pecado, vai ajudar você a tirar o pecado da sua vida, e você vai dizer: gente, como faz sentido isso para mim, como isso faz sentido, eu fui liberto disso. Irmãos, infelizmente, ao longo do tempo, aconteceu uma coisa, que introduziram no meio da igreja uma teologia da substituição, essa teologia que interpreta a Bíblia de forma errada, na minha opinião, não interpreta a Bíblia de forma literal e substitui a igreja por Israel. Será que a igreja, ela ocupa o lugar de Israel hoje? Será que nós, irmãos, somos o Israel de Deus? E já ouvimos isso em muitos aspectos. Podemos espiritualmente ser o Israel de Deus, beleza, mas a igreja ocupa o lugar de Israel, é diferente. Preste atenção no que eu estou dizendo. A igreja ocupa o lugar de Israel. E nós precisamos entender, irmãos, que há questões que ficou difícil para Elias talvez entender em certos aspectos, por ver a vida do povo, como ela estava se movendo. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Jeremias 31, do verso 31 até o verso de número 37. Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 37. Irmãos, é espetacular isso aqui, irmãos. Paulo vai reiterar em Romanos 11, 27, isso que está sendo dito aqui, de certa forma. E o Senhor vai dizer sobre a restauração de Israel, sobre um tempo em que Israel será restaurado. Ele vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os formei, em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo? Eu tomei a nação de Israel como meu filho primogênito, eu entrei em casamento com a nação de Israel. O que a nação de Israel fez? Se prostituiu, espiritualmente falando, com outros deuses estranhos. E tirar Deus, irmãos, do lugar da aliança que Deus fez com a nação de Israel, de casamento, e colocar outro no lugar, Deus está usando essa expressão de desposar nesse sentido. Versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Esse depois daqueles dias quer dizer de um tempo que vai ainda para além do nosso tempo que a gente está vivendo hoje. Essa profecia, ou esse dito aqui de Jeremias. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Preste atenção a isso. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim, por quanto tempo? Então significa, irmãos,
que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Criador dos céus e da terra, estabeleceu leis acima de nós e que não estão no nosso controle, mas estão no controle da mão dele. E quando essas coisas saírem da mão dele, e que não vão sair, então isso significa que a nação de Israel será uma nação, e sempre será uma nação para todos sempre. E isso é importantíssimo para que eu e você possamos entender que Deus não tem só um olhar, só um amor, só um carinho por Israel. Israel, irmãos, é importante para o cristianismo. Israel é importante para o bem-estar de toda a humanidade. E eu fico maravilhado de ver, eu fico maravilhado de ver uma promessa dessa. Se falharem, se tem uma condição, essas condições, essas ordenanças, na minha opinião, não vão falhar, porque o Senhor tem o controle delas. Versículo 37, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os firmamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Se puderem, pode? Você consegue responder essa pergunta? Pode ser medido os céus lá em cima, a terra aqui embaixo? O homem acha que conhece as fossas marianas, é o lugar mais profundo do mundo. Não sei, pode ser que seja, mas pode ser que exista um outro lugar, que o Senhor ainda não nos deixou ver. Mas Ele vai dizer, se puder, eu vou rejeitar a nação de Israel. Irmãos, Deus não vai rejeitar a nação de Israel. E quando a gente olha lá, eu quero voltar com você em Romanos 11, 27. Volte comigo lá. E ele vai dizer, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então Paulo está olhando para esse texto de Jeremias e está reiterando essas questões. Israel não, a igreja não ocupa o lugar de Israel. Versículo 2 do capítulo 11, Deus não rejeitou, capítulo 11, verso 2, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Deus não quebrou, Deus não rejeitou a sua aliança com o seu primogênito. Salmo 89, verso 34, Salmo 105, verso 8. O Senhor não esqueceu da aliança que fez com Abraão. Deus não esqueceu, irmãos, dessas coisas. Agora, quando nós olhamos para esse texto, e quando olhamos capítulo 9 até o capítulo 11, nós temos que olhar e entender que há aqui um critério de Paulo, não pensando no indivíduo, mas pensando na nação de Israel, na etnia, no povo de Israel. A nação como um todo não reconheceu o Messias, e por não ter reconhecido o Messias, o que a nação de Israel experimentou? Experimentou a diáspora. Pastor, o que é a diáspora? A dispersão, a saída do território de Israel, e o povo foi disperso por todo o mundo no ano 70 depois de Cristo. Isso se completou no ano 130, se eu não me engano, definitivamente, 100 e pouco, todas as pedras do templo foram tiradas, e muitas pedras foram levadas para muitos lugares, mas não ficaram lá, porque Jesus disse que não ficaria lá pedra sobre pedra. Irmãos, por não terem reconhecido o Messias, o povo sofreu. Só que em 1948, Israel é reconhecido novamente como nação. E assim, esse povo ainda vem mantendo sua língua, sua cultura e as suas tradições. E é interessante, irmãos, porque Paulo vai usando aqui esse exemplo de Elias para dizer que 7.000 permaneceram, que Deus tem um povo. Por onde o povo estava buscando as coisas? A graça de Deus, irmãos, ela está agindo desde o Antigo Testamento. A graça de Deus está fluindo do trono do céu e emanando para o seu povo. Eu quero ganhar tempo, irmãos, por conta do tempo mesmo. Não sei se eu vou conseguir terminar a mensagem hoje, mas eu quero pensar com você que Paulo fala aqui no versículo 11 uma coisa importante, para que eu e você possamos entender o nosso contexto de igreja hoje.
Digo, pois, porventura, tropeçaram. Olha, a palavra tropeçaram é importante no texto. Tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. A sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. Versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, tem tradução diferente para essa palavra diminuição, né? Eu não lembro agora qual a palavra que aparece aí, além de diminuição? A sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, tem alguma tradução diferente? O seu abatimento, obrigado, irmã Inês, o seu abatimento, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então preste atenção a isso: tropeço, queda, diminuição de Israel. Como resultado, veio a salvação para cada um de nós. Nós, irmãos, somos beneficiados, entre aspas, por algo que Paulo passa a revelar, que é a quarta coisa que eu e você precisamos entender. Se nós entendemos que Deus sempre teve um remanescente, e Ele sempre teve e sempre terá, Paulo vai dizer para nós que uma coisa importante a ser entendida é um segredo. Qual é o segredo que Paulo vai revelar para nós? Irmãos, até aqui, nós podemos e devemos olhar para Israel com mais cuidado. Agora, quando Paulo fala no versículo 16 a 18, ele vai dar um exemplo da agricultura. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, qual é o sentimento que tem que ficar em nós? Não te glories contra os ramos, e contra eles te glories. Deixa eu ler novamente. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Irmãos, entender que, como diz Jeremias 11:16, que a nação de Israel é uma oliveira verde. A nação de Israel é uma oliveira da qual floresce, emana muitas bênçãos para muitas nações. Como foi a promessa dada a Abraão? Pela descendência em Isaque, está lá no capítulo 9, está no capítulo 10. Em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, nós somos hoje o Israel espiritual por conta de uma descendência santa e abençoada. Nós estamos vivendo, irmãos, um cristianismo arraigado e fundamentado num judaísmo. E eu e você precisamos, irmãos, discernir isso, porque qualquer coisa que fugir disso está sendo contrária à palavra do Senhor. Qualquer invenção que se invente hoje está sendo contrária à palavra do Senhor. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, e eu falo isso, irmãos, com muito temor e respeito. Não vou citar o nome da igreja e você vai reconhecer. Sal Grosso, Rosa, Campanha, tudo isso já passou. Não passou? Qual é a modinha de hoje? Vai vir outra modinha daqui a pouco. E daqui a pouco vai vir outra modinha. E daqui a pouco vai vir outra modinha. Mas Deus vai ter um povo santo aqui adorando a Ele. Deus vai ter um povo que olha para essa palavra. Deus vai ter um povo que gosta de pegar essa palavra e esmiuçar e olhar essa palavra com amor e carinho e falar: Senhor, o que o Senhor quer na tua palavra para a nossa vida? Que nós andemos segundo os teus caminhos e não segundo os nossos caminhos, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para o meu caminho. E nós, irmãos, vamos ser guiados sempre por essa palavra, porque vivemos por essa palavra, porque essa palavra nos salvou, e essa palavra vai continuar nos conduzindo até o dia em que morrermos, ou até a volta de Jesus Cristo. Então veja, irmãos, a importância de você amar a palavra, de você entender, irmãos, essa palavra. Quando Paulo usa oliveira verdadeira, oliveira brava, zambujeiro, em outra tradução, ele está dizendo de nós, os gentios. Nós não somos, irmãos, a oliveira natural.
Paulo exprime uma condição de separação. Paulo vai dizer para nós, irmãos, que o zambujeiro, a oliveira brava é aquela oliveira que fica no deserto. Se ela dá algum fruto, o fruto dela cai na areia, no chão, aquele fruto morre. Mas quando nós estamos, irmãos, enxertados na oliveira, o nosso fruto salta para a vida eterna. O nosso fruto é um fruto glorioso, um fruto bendito, um fruto verdadeiro de pessoas que não têm uma vida estéril, que não vivem uma vida à margem da sociedade, aquém de Deus, mas nós vivemos conectados com Deus, vivemos orientados por Deus e seguimos a nossa vida com Deus, porque nós estamos com Deus e vivemos com Deus e vivemos para Deus. Isso é importante para nós, irmãos, entendermos que nós, irmãos, não podemos nos ensoberbecer. Eu sou igrejinha de... Eu acho bonito um pastor que eu tenho seguido, ele chama Presley Camargo, eu vou dar o crédito para ele. Irmãos, como aquele homem é inteligente, aí ele usa umas expressões assim, que eu acho legal. E você aí? Ele fala dos membros da igreja dele, perfuminho de Jesus. Você é o perfuminho de Jesus, né? Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Então talvez venha daí a expressão dele. E ele, irmãos, ele vai tratando dessas questões com a sua igreja, de conhecimento da palavra, e como é bom, irmãos, ouvir das pessoas que o que vai trazer bênção para a sua vida é conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, é muito importante que nós entendamos que tínhamos uma vida de aridez. Nossa vida era árida, nossa vida era seca, nós éramos, entre aspas, inúteis, mas o Senhor nos tirou de lá e nos plantou na oliveira. E nós recebemos agora a seiva dessa raiz. E qual é a raiz? A raiz está lá embaixo. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todo esse povo. E aqui faz sentido para você entender isso. A raiz, a raiz do que nós vivemos não é uma raiz criada lá na Babilônia. A nossa raiz é uma raiz criada em Israel, criada no judaísmo, criada naquilo que o nosso Senhor e Salvador plantou e fez. E tem muito crente, muito cristão, irmãos, que vive a vida sem conseguir compreender essas coisas. É importante que nós entendamos, irmãos, que a graça divina, ela vem sobre nós de uma forma tão surpreendente, que nós, sendo ramos que não são naturais, nós somos colocados nessa oliveira, que é a oliveira natural. Irmãos, o que se espera de uma oliveira que não era natural e que está enxertada na oliveira natural? O que se espera? O apóstolo Paulo vai dizer, versículo 18: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, ou seja, pela incredulidade de Israel, da nação de Israel, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, juízo de Deus. Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás juízo de Deus para você também. Se você se ensorbebecer, se achar que você é o perfuminho de Jesus, e você, ter um coração assim, tão ardiloso, de entender que você é o crentão do mundo. Não, irmãos, nós somos tão ruins quanto qualquer outro ser humano é. Agora nós contamos com a graça, o amor e a misericórdia do Senhor, que está em nós e que age em nossa vida. Irmãos, Paulo vai dizer para nós no versículo 23, e tem eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, ou seja, eu não tenho motivo para me engrandecer, mas eu tenho motivo para louvar. Eu tenho motivo para agradecer ao meu Deus. Senhor, que tremenda graça, que tremenda misericórdia, que tremendo amor. Irmãos, o endurecimento para Israel, Paulo vai falar isso no versículo 25 a 30, o endurecimento para Israel é salvação para os gentios.
E a salvação dos gentios será no futuro salvação para Israel. Agora, Paulo vai dizer que a desobediência de um povo gerou misericórdia para outro. E a misericórdia para esse outro povo, que são os gentios, vai gerar misericórdia para a nação de Israel no futuro. Irmãos, quanto mais eu me desligo dessas coisas, mais invenções se produzem. Por quê? Porque ao invés de olharem para a palavra de Deus, mais uma modinha vai surgir daqui a pouco. Mais alguma coisa vai vir. E o cristianismo, que está sendo vivido por muitos, sem Cristo, vamos tirar Cristo, vamos tirar isso, vamos tirar esse costume, não vamos celebrar a ceia. A ceia pode ser feita com qualquer tipo de pão, a ceia pode ser feita de qualquer jeito, o batismo pode ser feito de qualquer jeito, e nós não seguimos os acontecimentos, não seguimos estritamente a ordem de tudo aquilo que deixou. Vi uma igreja uma vez, um irmão nosso lá em São Carlos, ele foi para um culto de uma igreja bêbado. Ele levantou a mão e ele bêbado foi e batizou. E a palavra do Senhor nos diz que primeira condição, você precisa ser salvo. Porque todos que foram batizados primeiro foram salvos. E depois de serem batizados, eles participaram da ceia que o Senhor instituiu. Irmãos, existe ordem. Não é como eu quero, como eu faço. Não é do jeito que eu vou achando, não, mas a igreja hoje, mas o povo hoje. Aqui ainda está a Constituição que a igreja deve seguir. A igreja deve cantar hinos espirituais. Hinos que engrandeçam ao Senhor, que falem da sua palavra. Nós não estamos aqui para exaltar o homem, nós não estamos aqui para exaltar ninguém. O único a ser exaltado é Jesus Cristo, é o nosso Deus, e a gratidão a Ele pela nossa salvação. Cristianismo sem Cristo, sem Israel, é heresia, é pura heresia, e nós não podemos nos orgulhar contra a nação de Israel. Eu quero terminar essa mensagem pensando com você, como eu falei na semana passada. Paulo era um homem zeloso, está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 13 em diante. Ele era conhecedor da lei e dos profetas. A caminho de Damasco, Paulo fica cego. A cegueira física de Paulo, ela é profética, ela representa o entendimento limitado e obscurecido das Escrituras, mas ela também revela a obscuridade de Paulo em relação ao conhecimento do Logos. Paulo conhecia a letra, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o Antigo Testamento, mas ele não conhecia verdadeiramente o Deus da palavra. E Paulo, irmãos, fica cego, e sendo cego, outro sentido começa a se desenvolver na vida dele em pouco tempo. Qual é o outro sentido? O ouvido. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas quem que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E Paulo começa, irmãos, a ter uma vida com Jesus. Ele começa a tirar a escuridão. E Jesus revela o plano da salvação para ele. Jesus revela o plano da salvação também para os gentios. E eu quero terminar essa mensagem de hoje lendo com você que Paulo, quando ele entendeu tudo isso, ele teve um momento de exultação. E qual o momento de exultação que Paulo teve? Paulo fala o seguinte, no capítulo 11, verso 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Porque todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus revela o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, porque Ele deu o seu Filho unigênito. Então, quando Paulo coloca todos estão encerrados debaixo da desobediência, tanto Israel quanto os gentios, para com todos usar de misericórdia. Meu irmão, o que Deus quer trazer para você? O conhecimento do seu cristianismo é que deve estar baseado, o seu culto deve estar baseado na misericórdia que Deus deu a você. Você tem que sair daqui hoje entendendo que Deus foi muito misericordioso com você, que Deus tem sido misericordioso com você, que bênçãos você tem alcançado, que você não é merecedor. O céu, irmãos, nós não merecemos, mas ele é uma realidade para nós, por conta da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor se renovarão. E mesmo que nós tenhamos dias ruins, dias difíceis, olhando para a misericórdia do Senhor, nós podemos ter esperança, porque elas se renovam a cada manhã. E Paulo vai dizer, irmãos, aqui num hino, ou se é que a gente pode dizer que é um hino, ele vai trabalhar aqui conosco alguns pensamentos de exultação, e ele vai dizer, versículo 33 do capítulo 11, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, perdão, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, todos juntos? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória a ele, pois eternamente, amém ou não? Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor.
eternamente. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor foi misericordioso para cada um de nós. Porque o Senhor tem sido misericordioso, e a misericórdia do Senhor nos levará para uma eternidade junto com Ele. Isso é graça, irmãos, isso é amor. E eu e você vivemos isso no nosso cristianismo. O nosso culto, irmãos, tem que ser um culto racional, pensando nessa graça e nessa misericórdia. Senhor, obrigado. Vamos fazer isso por 2 minutinhos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Curve a sua cabeça em oração. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você é salvo, minha irmã, você é salvo, meu irmão, você tem essa condição de agradecer ao Senhor. Oh, profundidades da riqueza e da sabedoria, os juízos de Deus são profundos, mas a graça e a misericórdia deles também são. Ela te alcançou. Irmão, ser cristão hoje em dia é ter consciência da prática que você faz, saber de onde você veio, para onde você vai, por que você faz. Agradeça a Deus conscientemente. Senhor, obrigado, porque eu sou alvo da sua misericórdia, porque eu sou alvo da sua graça. Não mereço, nenhum de nós merecemos, mas o Senhor Jesus olhou para nós com amor e com misericórdia. De todo o seu coração agradeça, meu irmão. De todo o seu coração agradeça. Nosso Deus e Pai, ó Deus, nosso coração, Senhor, chega no fim desse dia e no final, Senhor, deste culto com essa mensagem para, ó Deus, simplesmente agradecer ao Senhor, porque nós, ó Deus, que estávamos separados, distantes do Senhor, através de Jesus nós chegamos perto. Através de Jesus nós fazemos parte, ó Deus, de um processo glorioso, de um processo bendito. E, ó Deus, nós não temos nenhum motivo para nos ensoberbecer, para dizer que somos melhores, olhar, ó Deus, para a nação de Israel, teu povo no passado, povo, Senhor Deus, que realmente cometeu muitos erros, fez muitas coisas, ó Deus, não deveria ter feito, praticou muitas coisas que não deveria ter praticado. Deus, nós também, Senhor Deus, temos nossas falhas, nossas dívidas junto com o Senhor, pedimos sua misericórdia e graça. Mas nosso coração, ó Deus, se exulta em Ti, assim como o apóstolo Paulo exultou, agradecido ao Senhor, porque, ó Deus, é muito profundo, Senhor Deus, o que o Teu servo escreve. E nós, ó Deus, só temos, Pai, que Te agradecer, porque nós fazemos parte do Teu povo, somos Teus filhos, somos a Tua herança, a herança espiritual. O Senhor nos incluiu no Teu céu. Pai, eu peço a Tua bênção para o nosso país, as vidas, ó Deus, de tantos que conhecemos, que, ó Deus, estão perdidos, que não estão vivendo, Senhor Deus, esse cristianismo, que não estão conseguindo viver, Senhor Deus, de conformidade à sua vontade. Falta-lhes, ó Deus, o conhecimento, falta-lhes, ó Deus, a oportunidade. E, ó Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, ousadia tal, ó Deus, de cumprirmos a missão que nós temos, ó Deus, em nossa igreja. A missão, ó Deus, que é, através da Tua palavra, levar o conhecimento do Senhor àqueles que não Te conhecem. E, ó Deus, alcançarmos no futuro a visão que temos também de sermos uma igreja composta de pessoas salvas, que aguardam a iminente volta de Jesus. Pessoas que vivem de forma dinâmica, que, ó Deus, usam os seus relacionamentos para que pessoas também possam conhecer a mensagem do Evangelho. Senhor Deus, eu peço a Ti, ó Deus, que tamanha seja a nossa gratidão, o nosso coração se alegre e exulte tanto no Senhor, que nossa boca se abra, nosso coração se abra, se dilate com amor pelas almas que não Te conhecem, para que, ó Deus, o Senhor nos use, para que pessoas conheçam o Senhor como Senhor e Salvador. Que nós sejamos gratos, ó Deus, por nossa salvação, falando dela, da salvação gloriosa que temos, para aqueles que não têm. Que sejamos santos, que sejamos, Senhor Deus, honestos contigo e com nós mesmos, vivendo uma vida que em todos os aspectos e sentidos glorifiquem o Teu santo nome. Quando olharmos para a nossa vida e olharmos para a Tua palavra, possamos ver coerência, ó Deus, com a Sua palavra. Possamos ver, ó Deus, coerência em tudo aquilo que fazemos em nossa igreja. Possamos, ó Deus, viver o verdadeiro cristianismo que o Senhor deseja, para que, ó Deus, nós possamos atrair outros para esse aprisco, para que o Senhor seja pastor dessas pessoas, para que o Senhor nos arrebanhe. Eu peço a Deus Teu amor, Tua graça e Tua misericórdia sobre a nossa semana.
Eu peço a tua bênção para o teu povo. E eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que todos tenham uma ótima semana. O irmão Helder virá à frente para poder recitar aqui a divisa da igreja. E os irmãos aguardem depois notícias que nós passaremos sobre o sepultamento, o velório, né, de Dona Quiquinha, tá bom? Estejamos em oração por toda a família. Amém? Chegamos ao final desse culto abençoado. Eu quero fazer aqui um agradecimento à presença do Rafael e também da Leide. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa porta está aqui sempre aberta para recebê-los, tá? Vamos ficar em pé, irmãos? Restar a divisa e em seguida orarmos para terminarmos nosso culto. Divisa, ora sem fé é impossível.